Boa tarde a todos e a todas. Eu vou dar início ao nosso seminário aqui do Instituto de Economia, que também faz parte dos seminários do Laboratório de Estudos de Economia Política da China, do Lab China. Hoje, na mesa, a gente tem conta, com a apresentação da professora Saori Kawai. A professora Saori Kawai é professora associada da Universidade de Ryukoku, doutora em filosofia na área de desenvolvimento econômico e política pela Universidade de Kobe. Atualmente é pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília e pesquisa economia do desenvolvimento, economia latino-americana e estudos brasileiros. Queria agradecer enormemente a presença da professora Saori aqui. É uma honra a gente ter aqui, vinda direto do Japão, tudo bem que está no Brasil por esse ano. E também hoje a gente conta com a presença do professor Carlos Medeiros, que é professor titular aqui da UFRJ e doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Campinas. Então, queria agradecer enormemente também a sua presença aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre ajuda oficial ao desenvolvimento do Japão aos países em desenvolvimento, reflexões sobre a cooperação na política japonesa. Acredito que a gente vai ter um excelente debate aqui hoje, um tema que merece destaque nos últimos anos, e eu acho que é com você agora, professora Saori. Boa tarde a todos, todas. Obrigada pela apresentação, Ana. Obrigada pela presença, professor Carlos Medeiros. Bom, meu nome é Saori, eu sou do Japão e, como a Lana mencionou, eu trabalho na Universidade de Ryukoku, uma universidade particular em Kyoto, no Departamento de Estudos Globais. E atualmente eu sou vinculada à UNB, no Instituto de Relações Internacionais. A apresentação de hoje vai seguir nessa sequência de introdução, e depois eu vou explicar o que é ODA, talvez todo mundo conhece, mas só para esclarecer. Aí depois vou contar um pouco sobre a história do ODA do Japão e verificar perfil, pelo tamanho, pela região, setor. E depois eu vou conectar o ODA com política externa do Japão, e depois vou deixar algumas reflexões e debates nesse assunto. A apresentação de hoje é baseado em um capítulo do livro publicado neste ano, junto com o professor Rodrigo Pires de Campos, da UNB, titulado Japan's ODA to Developing Countries in the Health Sector, Overall Trend and Future Prospects. Este é uma parte do projeto de pesquisa conjunto do equipe japonesa e equipe brasileira, que terminou em publicação do livro, editado pelo professor Nobuaki Hamaguchi, que é o meu orientador durante o mestrado e doutorado, e a professora Daniele Ramos, que é da UNB. E esse livro está aberto em online. Quem tiver interesse, por favor, acesse. O título é Brazil-Japan Cooperation from Complementary... Fala de novo. Brasil-Japão Cooperation from Complementarity to Shared Value. E vou colocar aqui objetivos e motivação desta apresentação. São 4, mais ou menos. Primeiro, eu quero fazer esta apresentação para aprofundar a compreensão sobre a cooperação internacional do Japão. A cooperação internacional do Japão evolui sob influência de circunstâncias históricas, condições econômicas e fatores geopolíticos. E eu quero tentar identificar as características da ODA do Japão em termos de escala, setor e área. E também vou fazer uma revisão da história da cooperação internacional
E essa revisão ajuda a esclarecer a situação em que o Japão se encontra. Ao considerar a cooperação para o desenvolvimento e a política externa em conjunto, talvez será possível esclarecer como o governo japonês percebe o mundo hoje e como pretende utilizar a ODA nesse contexto. E quarto, que é talvez para mim é mais importante, é compartilhar com vocês os pontos de interrogação sobre a direção da ODA e da cooperação para o desenvolvimento no Japão. Eu coloquei em letras pequenas para adicionar essa parte, que em comparação com o passado, a atenção internacional ao Japão diminuiu bastante. Há muitos outros tópicos de pesquisa interessantes. A falta de atenção não significa que o Japão possa se comportar como quiser ou sem critério. Defender, respeitar as regras internacionais é a bandeira que o governo japonês utiliza como antítese. E a cooperação internacional do Japão pode ou não ser um tema de estudos interessantes. Então, o que é ODA? A definição de ODA, assistência oficial ao desenvolvimento, é oficial, quer dizer, prestado por estados, um governo, outra instituição pública ou sua agência implementadora. E de que o desenvolvimento, cujo objetivo principal seja promover o desenvolvimento econômico e bem-estar de países e regiões em desenvolvimento. E sigla A, que assistência, significa que as condições de fornecimento são moderados. Juros menores, prazos maiores. E o CDE tem Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, que publica uma lista de receptores de ODA para os países membros da DAC. E nessa lista, atualmente, o mais recente tem 46 países, Least Developed Countries, e tem Low Middle Income Countries e Upper Middle Income Countries. São 141 países. Aqui está colocado alguns países em destaque. Quer dizer, o que eu achei interessante. Maior parte do países da América Latina estão ou no Upper Middle Income Countries ou no Lower Middle Income Countries. E uma grande parte da África e uma parte da Ásia estão no LDCs, que é o Least Developed Countries, que é definido pelas Nações Unidas. E esse é a apresentação da definição do ODA e o destino, talvez o país que essa assistência foca internacionalmente. Só que depois vocês vão ver com mais em detalhe que parece que o governo japonês criou um conceito de cooperação para o desenvolvimento em busca de ampliação e utilização do ODA em termos de setores e país-alvo. O ODA, como sendo oficial, é prestado pelo governo japonês para o país em desenvolvimento. Só que, nos passados anos, o governo utiliza o ODA com o conceito de cooperação para o desenvolvimento, incluindo setor privado como contribuidor, que oferece a cooperação, e receptor inclui país de renda média ou até de alta, e
empresas japonesas. Essa parte vou detalhar mais na frente. E também, oficialmente, cooperação internacional localizada, posicionada como uma parte, o ODA é localizada, posicionada como uma parte de cooperação internacional que o Japão faz com outros países. Então, nesse caso, além de ODA, o governo considera fluxos privados de recursos, também cooperação internacional, ou grants, ajuda, dinheiro oferecido pelas organizações não governamentais. Então, posicionando o ODA, pelo menos a JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão, na publicação, define que ODA é como uma parte de cooperação internacional maior. Tá? E essa tendência de parte não governamental, ou não ODA, está crescendo mundialmente. Esse gráfico mostra que a parte azul, que é o ODA, está crescente, mas está crescente modesto, moderado. E outra não ODA, que inclui investimento diretos, o portfolio investment, o private grant, está crescendo junto com personal remittance, envio de dinheiro pessoal. Tá? Essa tendência, esse gráfico não é sobre o Japão, esse gráfico é internacional, o países membros da DAC. E dados mais recentes, essa parte detalhando essa parte de non-ODA flows, other non-ODA flows, 41% é um investimento direto oferecido pelo setor privado. Tá? Então, até aqui, vimos definição do ODA como todo, internacionalmente, e daqui para frente eu vou aprofundar mais na ODA do Japão. O ODA do Japão começou depois da Segunda Guerra Mundial como reparação pós-guerra. Então, o Japão começou na década de 1950, 60, para países, especialmente na Ásia, como reparação pós-guerra. Aí, década de 60, 80, foi uma época de expansão e diversificação da ODA. Depois a gente vai ver um gráfico para verificar essa evolução, expansão. Aí na década de 1990, Japão chegou como top donor, que é um doador principal. E nessa década, Japão criou carta de ODA para institucionalizar melhor a ODA. E em 2000 em diante, ODA, ou estamos enfrentando os novos desafios de desenvolvimento no século 22. E nesse período, com a história, com a expansão, diversificação, crescimento de ODA, o Japão organizou institucionalmente agência
Agência de Implementação de Cooperação Internacional, que é chamado JICA, Japan International Cooperation Agency, que é estabelecido em 74. Depois vem juntando parte financeira, parte financeira que estava na outras organizações e no Ministério, tudo juntando, estabeleceu JICA como maior agência de implementação de ajuda externa, ODA, em 2008. E sobre as atividades de ODA, está publicado anualmente no Livro Branco sobre Cooperação para o Desenvolvimento, ou antigo Livro Branco sobre ODA do Japão. E esta apresentação tem uma parte baseada nesses documentos. E a assistência oficial ao desenvolvimento do Japão está organizada como ODA bilateral e ODA multilateral. Aí aqui eu trato mais a parte mais na bilateral, cooperação que inclui cooperação técnica, auxílio financeiro e empréstimo ODA. E Brasil tem longa história de ODA do Japão, desde Plano Cerrado, planos de projetos de saúde, desde a década segunda metade do século XX. E atualmente está acontecendo uma cooperação em parceria com o Fiocruz sobre projeto para aprimoramento de rede de monitoramento genômico para o Covid-19. E outra cooperação importante que o Brasil faz com o Japão é uma cooperação triangular que tem começado programa de treinamento para terceiro país em 85 e a partir de 2000 programa de parceria Brasil-Japão tem feito em vários países a cooperação triangular. Não só com o Brasil, mas o Japão faz desse tipo de cooperação triangular com o México para ajudar a reconstrução depois do terremoto no El Salvador, ou países asiáticos também. E outro projeto que está em andamento aqui no Brasil, e uma pessoa da JICA me mencionou que está quente esse esquema, é o financiamento para o investimento do setor privado. Tá? Então, atualmente está acontecendo um projeto no Nordeste, né, na fronteira com o Nordeste, para a parte agrícola. E o ODA do Japão, como tinha mencionado anteriormente, passou pela uma época de expansão e diversificação que podemos perceber com crescimento notável até na década de 1990. E chegando no top-down, e situação econômica depois da bolha ter piorado bastante, orçamento para a ODA vem crescendo. Então, como top-down,
mas a situação econômica limita, né? Limita as atividades de ODA. E no século XX, no século XXI, está na época de desafios, novos desafios, e recentemente, como outros países desenvolvidos, tem crescido um pouco o orçamento da ODA. Internacionalmente, o Japão está em quarto lugar em tamanho, depois de Estados Unidos, Alemanha e União Europeia. E ODA per capita, ODA, percentual de renda nacional bruta, está bem baixo, né, entre os países membros da DAC, que a meta é de 0,7%. E Japão está 0,39% nessa faixa. E esse mapa é um destino de ODA bilateral do Japão, o mais recente dados que tinha encontrado. Em 2021, a maior parte da ODA do Japão é destinada para a região asiática. E essa tendência, vou olhar mais para passado, que essa tendência, destino principal sendo a região asiática, no início era quase 95%. Na década de 1970. Isso reflete a história de cooperação internacional do Japão. Começou como reparação pós-guerra. Então, começou destinando ODA para a região da Ásia. Aí, essa porcentagem vem diminuindo até até 2010, 2015, mais ou menos. Aí, a partir daquele momento, na segunda metade da década de 2010, essa parte da Ásia vai crescendo novamente. E pela perspectiva de setor em si, esse gráfico mostra ODA por setores, que o azul de baixo está em Social Infrastructure and Service, infraestrutura social e serviço, e parte laranja desculpa. Esse gráfico mostra por setor. E o que eu gostaria de destacar aqui é essa tendência crescente nos anos recentes. E essa linha vermelha mostra a porcentagem de infraestrutura econômica, ODA japonês, que é destinado para infraestrutura econômica. E 2021, essa parte tinha quase 40% do total, e em comparação com outros membros do DAC, que são 15%, então um setor que é relativamente mais forte na ODA do Japão. Tá? E essa tendência crescente na parte econômica, outros setores, evolução dos outros setores, reflete aqui, voltando, eu tinha que mencionar isso. No início da época da expansão e diversificação, Japão
fazia ODA como ajuda vinculada. Se o ODA abre licitação ou não abrindo, empresa japonesa que podia participar nos projetos de ODA. E tendência crescente da ODA do Japão e também economia ganhando mais presença maior internacionalmente, na década de 80, recebemos críticas à cooperação econômica. Aí, alinhando as regras internacionais, que é tied vira untied, que não vinculado nos projetos de ODA. Empresas dos outros países podiam participar. Aí vem mudando com as críticas, o governo japonês vem mudando e institucionalmente e os programas em detalhe. Aí, depois da bolha, décadas perdidas, mais de 3, talvez 4, não sei até quando vai, mas nessa década perdida, dentro do Japão, cresceu a opinião pública que, por que na situação econômica difícil para o povo japonês, o governo tem que ajudar internacionalmente, etc. Esse tipo de opinião deu a força para diminuir o tamanho, o orçamento da ODA. E essas tendências de ODA por setor, para que área, refletindo carta da ODA, ou depois, a partir de 2015, virou Cooperação para o Desenvolvimento do Japão e prioritárias da ODA, Carta de Cooperação em Desenvolvimento, vem colocando alguns pilares na atuação da ODA. E na 2015 veio o crescimento, tinha 3 pilares, que é o crescimento de qualidade e a erradicação de pobreza por meio desses crescimentos. E segundo, compartilhando valores universais e realização de uma sociedade pacífica e segura. E terceira, construir uma comunidade internacional sustentável e resiliente por meio de esforços para enfrentar os desafios globais. E essa carta teve uma revisão recente, nesse ano, que saiu em junho a nova versão de Carta de Cooperação para o Desenvolvimento. E o objetivo da revisão, o governo coloca que a comunidade internacional está em um ponto de inflexo histórico, enfrentando crises compostas. É necessário um maior envolvimento com os países em desenvolvimento. É necessário um maior envolvimento com os países em desenvolvimento. Essa segunda parte eu quero ler com calma, com atenção, que o governo japonês escreveu. Os empréstimos de doadores emergentes que desconsideram a sustentabilidade da dívida não está contribuindo para o crescimento dos países em desenvolvimento. Por isso, é necessário uma cooperação coordenada com base em regras transparentes e justas. E, terceiro ponto, fluxo crescente de fundos privados e diversos atores. Então, é necessário melhorar ainda mais a cooperação e a mobilização de fundos. E o Japão revisa a carta para apresentar uma nova direção para a cooperação para o desenvolvimento, a fim de fazer um uso mais eficaz e estratégico da cooperação para o desenvolvimento como uma ferramenta mais importante da sua diplomacia. E nessa carta tem
3 políticas básicas e 2 áreas prioritárias. E políticas básicas é segurança humana, que o Japão vem utilizando como conceito crucial para o cooperação internacional, e cocriação com os países em cocriação com países em desenvolvimento. E terceira política é designação e implementação de regras e diretrizes internacionais. E 2 áreas prioritárias primeiro, crescimento de qualidade. Enfrentar desafios incluindo mudanças climáticas, saúde, crise humanitária, etc. E segunda área prioritária que o governo trata é ordem internacional livre e aberta, com base no Estado de Direito. Quer dizer, promover esforços para alcançar um Indo-Pacífico livre e aberto. E para entender como foi elaborado essa nova carta, a gente tem que verificar a política externa do Japão, que é publicada anualmente no Livro Azul, e versão mais recente é de 23, que resume contexto e perspectiva. A versão mais recente é de 23, que resume contexto internacional e perspectivas da diplomacia japonesa. E nesse livro azul de diplomacia, tem contexto internacional, como são contextos que contexto percebido, contexto que o governo trata como base para fazer diplomacia, e em destaque nessa versão 23 vem palavras como Estado de Direito, ou tem expressão que aparece com frequência, alterar o status quo pela força, ou mais de 120 vezes está utilizando FOIP, mais do que mudança climática, mais do que refugiados, direitos humanos. Tá? E perspectiva desse livro perspectiva de diplomacia estão resumindo em 5 itens, que mantém e fortalecer uma ordem internacional livre e aberta, baseado no Estado de Direito, lidar com os desafios de segurança, relação com países vizinhos, questões de diplomacia regional, e enfrentar os desafios comuns da humanidade. E nessa parte vem segurança humana, ODA e FOIP. E ODS, alimentos, mudança climática, energéticas, etc. E o sexto, que é o fortalecimento da estrutura abrangente de implementação da política externa. E como mencionei especificamente, essa parte número 5, que é enfrentar os desafios comuns da humanidade. Eu cortei um texto do livro. Aí, nessa parte 5, de enfrentar os desafios comuns da humanidade, tem um trecho assim: diante desse cenário, o Japão expandirá e aprimorará ainda mais a ODA, uma das ferramentas mais importantes da diplomacia, e acelerará
acelerará os esforços para realizar a FOIP e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável por meio e seu uso estratégico e eficaz, com base no conceito de segurança humana na nova era. Tá, objetivo de desenvolvimento sustentável, como nós sabemos, todos sabem, é uma meta com 17 conjunto de 17 metas, que no Japão todo mundo conhece esse SDGs. Só que a conscientização sobre o ODS no Japão é alta, e os ODS que têm metas mais amplas do que o do milênio tendem a ser usados como um meio de resolver problemas econômicos e sociais domésticos. Tá? E segunda parte que eu coloquei em cinza é FOIP, que aparece na e FOIP é Free and Open Indo-Pacific, né? E esse mapa está no documento do governo japonês sobre FOIP. Aí olhando assim, tipo, cadê o Brasil? Cadê a América Latina? Assim, então, panorama no mundo em foco que o governo está enxergando. Aí, nesse contexto, voltando com o assunto assunto dessa apresentação, utilizar o ODA para realizar a FOIP. O que tem a ver com a FOIP e os desafios comuns da humanidade? Isso não está explicado. E nem sei responder. Tá? E, preparando essa apresentação, apareceu no Nikkei Shimbun, que é o valor econômico de lá, nesse artigo. Aqui diz que aconteceu uma criação de uma reunião para promover cooperação com o Sul Global e posicionar as políticas de cooperação industrial promovidas pelos ministérios na estratégia diplomática. E o Japão utilizará de forma eficaz e estratégica o ODA, uma de suas importantes ferramentas diplomáticas, e aprofundará as atividades econômicas e comerciais, inclusive acelerando a expansão local das empresas japonesas. E o Japão promoverá, com essa criação da reunião, criação de uma estrutura para apoiar e coordenar com países vulneráveis por meio do aprimoramento das medidas de cooperação industrial com os países do Sul Global e da utilização eficaz estratégica da ODA, entre outros, com o objetivo de concretizar o novo plano do Japão para um Indo-Pacífico livre e aberto. Em relação a esses países, o modo que o Japão se enfrenta para prosperar junto com eles. Tá? E essa tendência de utilizar cooperação industrial não é recente, já vem acontecendo, e também um foco na sociedade local, sociedade doméstica. Tá? Por exemplo, livro branco de ODA 2014-2015, vem escrito que
pelo treinamento feito pela ODA, é para difundir, expandir técnicas das empresas japonesas. Esse post eu achei muito legal. É post feito pela JICA Brasil, recente. Estava preparando essa apresentação, apareceu esse post. Aí no meio desse hospital nipo brasileiro, não sei o que, aparece o trecho contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do Japão. Então, resumindo e terminando a minha apresentação, a cooperação internacional do Japão, que começou como reparações pós-guerra, estabeleceu e implementou o sistema relacionado à ODA de acordo com as tendências internacionais. As mudanças na situação nacional, que o Japão enfrenta sérios desafios com baixo crescimento contínuo, deterioração das finanças públicas e declínio da população devido à queda da taxa de natalidade e ao envelhecimento da sociedade, e situação internacional, ascensão da China e de outras economias emergentes, afetam o campo de cooperação internacional que exige a ODA diferenciação na prática e na solução de problemas. Em documento do governo, como a Carta para a Cooperação, Carta de Cooperação para o Desenvolvimento, e o livro azul diplomático, que resume a política externa, política externa diplomática, como apoio às atividades de empresas privadas com o meio de fortalecer as relações com os países em desenvolvimento. A cooperação internacional do Japão está mudando para uma ênfase no interesse nacional, que está embutido nos termos de segurança econômica ou perspectiva diplomática. E objetivo original da cooperação internacional, que apoia a promover o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, como a redução da pobreza e a melhoria das condições de vida, está sendo negligenciado ou deixado para um lado. Assim, não estou dizendo que não está trabalhando nisso, mas perdendo um foco nesse contexto. E a melhoria de bem-estar do povo japonês, claro, é muito importante, para mim é totalmente importante, mas melhoria de bem-estar do povo japonês é objetivo da política de cooperação internacional. O governo deve usar ODA para apoiar a expansão de empresas japonesas no exterior ou para promover o aprofundamento das atividades econômicas e comerciais como forma de cooperação para o desenvolvimento. Bom, montando essa apresentação, economias nacionais de desenvolvimento regional mais sustentável, do Japão, não promoverão a redução da pobreza nos países em desenvolvimento, pelo menos diretamente. Então, essas são minhas reflexões sobre essa apresentação. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. E foi um prazer conhecer o seu trabalho e também esse tema, que é muito interessante por diversas questões. Eu vou fazer brevíssimas considerações. Acho que a ideia aqui era mais assistir a sua apresentação, e minhas considerações serão assim, pontuais em alguns elementos que me chamaram a atenção. Eu vou começar por um deles, que, Alana, me corta assim 15 minutos no máximo, né, vou começar por uma questão, né? Em algum momento você falou sobre
a falta de atenção conferida ao Japão, né? E eu gostaria só de retomar um pouco essa questão, porque se a gente tivesse, sou, claro, muito mais velho que todos vocês aqui, mas se tivéssemos há 20 anos atrás, o Japão, e tudo referido ao Japão, despertava uma enorme atenção e curiosidade nossa. Pela trajetória absolutamente fantástica de industrialização, e pelo fato também dali o Japão aparecer para muitos como um grande desafiante ao poder americano, um grande desafiante da grande indústria americana, né? As exportações japonesas penetravam e deslocavam a produção industrial nos Estados Unidos em diversas áreas, não é? E, portanto, o Japão aí aparecia, não é? Digamos, me lembro de diversos estudos, inclusive teses de doutorado que saíram aqui na casa, do Hernani Teixeira, e outros trabalhos sobre a questão. Me lembro, a professora Maria da Conceição Tavares enfatizava muito, quer dizer, o Japão aparecia como um capitalismo organizado que estava ganhando um enorme espaço em relação ao capitalismo mais liberal dos Estados Unidos, etc. Muito bem. Aí depois, esse é um momento em que a percepção do Japão foi muito forte. O segundo momento que a percepção do Japão foi muito forte veio décadas posteriores, mas, sobretudo, a partir da segunda metade dos anos 80. Em que aí as pressões americanas levam a economia japonesa a reverter a sua trajetória. Essa reversão, inclusive, começa com uma mudança na sua política macroeconômica, na sua política cambial. Aparece o período que a gente fala Endaka, e que a partir dessa Endaka também leva, nos anos 90, a uma bolha financeira e aí uma estagnação relativa do crescimento japonês. Essa estagnação relativa chega aqui aos anos 90 para frente e em diversas áreas o Japão deixa de ser percebido aí como uma economia dinâmica e passa a ser como uma economia de baixo crescimento. O contrário do que foi a sua trajetória. Tanto é assim, verdade, que agora mesmo, quando houve uma desaceleração, está havendo uma desaceleração da China contemporânea, muitos autores até se referem a essa desaceleração ou se perguntam se não estaria havendo uma japanização da China, se a China não estaria entrando numa trajetória tal como a que o Japão entrou há 2 décadas atrás. Então, essa é a primeira observação que a gente tem. E, mais recente, o Japão entra agora, não pelo plano da economia, mas pelo plano geopolítico, pelo um plano trazido aqui pela expansão da China, e o Japão como contraponto, e o Japão como aliado dos Estados Unidos, o Japão como uma contenção do que se percebe como um elemento agressivo da China em torno do Mar do Sul da China. E aí a disputa nessa região como uma disputa absolutamente central, digamos, para os interesses estratégicos dos Estados Unidos na Ásia e os seus aliados fundamentais, a começar pelo Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, etc. E isso formando, inclusive, uma parceria de natureza militar. Então, esta transformação também está associada a essa mudança acontecida desde 2012, 2010, no governo Abe, e o premier japonês, e que vai reposicionar o Japão ao lado, digamos, dos interesses ocidentais, dos interesses ligados aos Estados Unidos, contra o expansionismo chinês. Então, o Japão entra agora numa perspectiva mais no plano de uma nação aliada
e, de certa maneira, do ponto de vista político e militar, muito subordinado aos interesses, digamos, americanos, e como um elemento de contraposição à China. E eu acho que essas questões, elas, digamos, ou esta evolução vai refletindo sobre o que você trouxe aqui, que é o papel e a mudança aos poucos, digamos, da estratégia japonesa em relação a essa questão da ajuda ao desenvolvimento. Não é? Ajuda ao desenvolvimento, bom, e aí já é um outro ponto que eu queria agora levantar, quer dizer, até que ponto essa questão da ajuda ao desenvolvimento não aparece, digamos, historicamente, como um elemento mais retórico de organização dos interesses e de justificativa da chamada ordem mais liberal, mais estruturada, não é, do pós-guerra, e até que ponto ela, de fato, constitui um elemento de cooperação internacional, que é a sua retórica fundamental. A retórica é a cooperação, mas na prática, como a Saori aqui estava mesmo levantando, os objetivos vão se movendo de acordo com os interesses nacionais das nações doadoras, e não digamos, das necessidades dos países receptores, que poderiam ser completamente outras. Então, veja mesmo na questão do Covid, etc., como as necessidades eram muito maiores, no caso dos países em desenvolvimento, em relação ao que aconteceu. O fato que aconteceu no caso do Covid foi uma disputa de que os países centrais ficaram digamos, com a prioridade no acesso às vacinas e os equipamentos, e não a sua distribuição cooperada. Não é? Isso aí foi muito mais subordinada aos seus interesses nacionais. Então, nós estamos vivendo hoje um paradoxo de que cada vez mais se necessitaria de cooperação, mas o mundo hoje é cada vez mais neomercantilista, em que os interesses nacionais e os conflitos geopolíticos são os que predominam e subordinam as decisões de cooperação. Tanto é assim que, mesmo você mostrou de uma forma muito interessante, num quadro ali, como que houve uma relativa estagnação dos recursos oficiais de cooperação vis-à-vis a outros recursos, como, por exemplo, as transferências. As transferências que têm a ver com os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios levam, digamos, como contrapartida, as transferências das famílias que migram para as famílias que ficam. E essas transferências, na América Latina ou em qualquer lugar, sobretudo na Ásia, em particular, foram os mais importantes. Hoje, qual é, digamos, para onde vai o principal fluxo da ajuda oficial? Tem mais a ver com os refugiados. Por exemplo, agora, na Ucrânia, ou os refugiados em geral, digamos, e a demanda por isso tem crescido e, de alguma maneira, capturado uma boa parte desses recursos que vão por aí. Então, eu acho que isso leva, digamos, essa minha, digamos, fala para comentar que, não por outra razão, o Japão agora se desloca cada vez mais para onde? Para a Ásia, que é a competição com a China. E é na Ásia, inclusive, em infraestrutura, como você chama atenção. Mas aí você tem a Rota da Seda, a nova One Road, One... Esse movimento leva, claro, os Estados Unidos estão criando o dele, e o Japão está entrando também, digamos assim, como uma alternativa para se contrapor. Então, na verdade, em vez de ser a cooperação, é a competição que está mudando a estrutura do próprio apoio internacional. Então, acho que são reflexões, ou uma breve reflexão, no sentido de introduzir uma dimensão de economia política à ajuda internacional. Quer dizer, ela precisaria dessas questões. Então,
Eu acho que eram as minhas observações. Desculpe o tempo bem breve, mas, enfim, minhas observações.